Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, sem edição, sem nada, vamos falar logo desse jogo patético, bizarro do Botafogo, em que deve-se comemorar a vitória, mas o desempenho é para demitir o Paiva, pelo menos assim que chegar no Rio. Vai acontecer isso? Não, não vai acontecer. A diretoria do Botafogo não vai demitir o Renato Paiva, só se acontecer uma tragédia. E essa tragédia parece que não vai acontecer na Libertadores e não vai acontecer até o Mundial. Então, é apenas uma coisa que eu queria falar para vocês aqui. Resultado para se comemorar, mas um desempenho que reforça o pedido da maioria de demissão do Renato Paiva. Deixa o like, comenta, compartilha. Como eu falei para vocês, não vai ter edição nenhuma nesse vídeo, não vai ter nada demais, só vai ter o nosso QR Code para você entrar lá na Instant Game, mas roda a vinheta, depois eu falo da Instant Game para vocês, tá? É isso aí, pessoal. Como eu falei para vocês, vai ficar esse QR Code aqui na nossa tela. É o QR Code da nossa parceira Instant Game. Se você gosta de games variados, vai lá, porque você encontra para computador, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. Você encontra para qualquer plataforma jogos lá na Instant Game, então entra por esse QR Code, porque é o QR Code da loja do Memória Alvinegra em parceria com a Instant Game, tá? Bora falar aqui de Botafogo 2, Carabobo 1. Eu esqueci de falar isso, mas eu vou falar agora. Aqui o Botafogo sempre joga em casa e é por isso que eu estou falando Botafogo 2, Carabobo 1 e não o contrário, tá? Um resultado que foi mais... foi um resultado que não foi o merecido pelo Botafogo, tá? O Botafogo não merecia ter vencido. O Botafogo, de repente, merecia até ter perdido. O desempenho do Botafogo foi ridículo. Eu tenho uma crítica aqui ao sistema de jogo do Botafogo. Eu sei que talvez seja uma opinião impopular, mas... eu não gostei da atuação do Botafogo, principalmente do nosso ataque, tá? A gente não teve um camisa 9, porque o Igor Jesus estava muito abaixo. O Juan Cruz, que estava melhor que o Igor Jesus, também não é o melhor que jogou bem, também foi horroroso, mas dentre os dois horrorosos na noite de hoje. Se você estiver assistindo no dia seguinte, na noite de ontem, né? O desempenho dos dois foi patético e dos piores, o melhor foi o Juan Cruz, que entra no lugar do Mastriani. Mastriani, que é esse jogador que fica mais dentro da área para o Igor Jesus poder transitar no setor ofensivo do Botafogo. E aí quando o Renato Paiva tira o Mastriani, porque o Mastriani não tinha condições de jogo, condições físicas, né? Quando ele tira o Mastriani e coloca o Juan Cruz, você imagina o quê? Até pela força física maior do Juan Cruz, deixa o Juan Cruz fazer a vez do Mastriani e o Igor Jesus continua circulando o setor ofensivo. Não! O Renato Paiva faz exatamente o contrário. Ele tira o Juan Cruz da referência e bota o Igor Jesus como camisa 9, sendo que o Igor Jesus já mostrou que se sente desconfortável jogando nessa posição de um 9 mais fixo dentro da área. Ele gosta de circular no setor ofensivo para buscar uma jogada. Então, o Renato Paiva ele faz exatamente o contrário quando era só manter a estrutura. E aí ele coloca ali o Cuiabano. Eu até achei interessante a entrada do Cuiabano, mas jogando por dentro, ele não faz uma dobra com o Alex Telles, ele joga por dentro. Eu achei interessante, porque pelo menos, isso eu já sabia, pelo menos o Cuiabano seria o jogador que ia finalizar, e assim foi. O Cuiabano foi o jogador que mais finalizou no time do Botafogo. O ataque do Botafogo é inoperante. Em determinado momento do jogo, o Botafogo só tocava, sem nenhum tipo de objetividade. É toque, 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 toque e nada. Como eu falei para vocês que os dois atacantes estavam mal, na minha opinião, tanto o Juan Cruz
quanto o Igor Jesus, tá? O Juan Cruz um pouquinho melhor, mesmo péssimo, mas um pouquinho melhor que o Igor Jesus, tá? Mas me incomodou muito, por mais que o futebol seja um esporte coletivo em que todos hoje em dia precisam estar aptos à hora de finalizar, fiquei mó feliz com o gol do Vitinho. O Vitinho estava ali porque ele era o 9 do Botafogo. O Vitinho estava jogando por dentro. Erro do Renato Paiva, mas acabou dando certo, porque o Vitinho estava ali na hora certa. Porque se não tivesse o Vitinho ali, o Botafogo não teria marcado aquele gol. O goleiro do Carabobo fez de tudo para a gente conseguir o resultado positivo. Mas o Botafogo não fez nada para buscar esse resultado positivo. Então, sinceramente, é uma partida que, apesar da vitória que a gente precisa comemorar, mas a gente vai dormir hoje de novo revoltado, nervoso, porque a gente não vê o Botafogo evoluir. O Botafogo não consegue. O Renato Paiva não tem a mínima inteligência de entender o que é preciso para esse time melhorar. Pelo contrário, as substituições do Renato Paiva pioram o time. O Renato Paiva ele não consegue encontrar a solução e, achando que encontra, ele mata o time do Botafogo. O Renato Paiva não vai ser demitido. Isso é fato. Mas a atuação de hoje é o Renato Paiva dizendo assim: não sei o que fazer, não conheço esse time, não sei o que cada um pode me dar. Ele tem matado todos os jogadores do Botafogo, matado. Cadê o Marlon Freitas de 2024? Não se encontra com o Renato Paiva. Cadê o Alex Telles de 2024? Não se encontra com o Renato Paiva. E aí a gente tem o Cuiabano que faz o básico e tem sido o melhor jogador do Botafogo na temporada. Então, tem que rever essa rota. Ainda está em tempo. Ainda. Mas 2025 está indo embora. Esse ainda pode acabar. Vai esperar o quê? Vai esperar estar na zona de rebaixamento a 30 pontos das primeiras posições, que é onde o Botafogo precisa estar? Vai esperar uma derrota vexatória para algum adversário, seja ele qual for? Se o Botafogo perde hoje para o Carabobo, já era vexatório. E continuamos nessa de, não, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos melhorar o time na próxima janela. Na próxima janela você pode melhorar o time. Beleza, mas você precisa ter um técnico inteligente para fazer esse time melhor jogar. E o Renato Paiva mostra semana após semana que ele não tem inteligência o suficiente para trabalhar no Botafogo, para fazer esse time do Botafogo jogar. O time do Botafogo é ruim? Não é. Mas o Renato Paiva faz esse time ficar ruim. Repito, o Botafogo venceu, mas a gente tem mais motivo para ficar revoltado do que para ficar feliz. A gente pode ficar feliz porque estamos no bolo, buscando classificação. Mas a gente precisa ficar revoltado porque esse time não joga, o ataque não chuta, o time não entrega, defensivamente é um bando. A gente tem mais motivo para ficar nervoso do que para ficar satisfeito com as atuações do Botafogo. Difícil. Vamos ver como é que vai ser a rota. Mas está bem difícil, porque com o Renato Paiva o sentimento que a gente tem é de que não vamos a lugar nenhum. É de ficar apavorado. É desesperador. Deixa o like, comenta, compartilha. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.